Boa noite, gente. Tudo bem? Todo mundo ouvindo bem? O som tá bom para vocês? Deixa só o pessoal entrar aqui que a gente já começa. Alguém me dá um ok aí no chat se o som tá indo bem, se a imagem tá boa, se tá tudo bem. Isso. Perfeito, obrigado, gente. Primeiramente, bom ver vocês de novo aqui. Desculpa pela semana passada, mas ossos do ofício, né? Quase não faço mais plantão de emergência, mas de vez em quando alguns casos aparecem, né? Não por não gostar de emergência, pelo contrário, sempre foi uma coisa que eu gostei. Gostava tanto que me exauri bastante de dar plantões de emergência, é uma coisa cansativa. E eu tinha prometido que quando meu filho nascesse não daria mais, então diminuí bem, assim, mas não consegui ficar totalmente longe, não. Então, desculpa da semana passada não ter conseguido entrar a tempo. Aproveitar esses minutinhos que o pessoal está entrando. Boa noite, Lucas. Boa noite, Luiz. Tudo bem até agora, gente? Alguma dúvida das aulas anteriores, dos encontros anteriores? Alguma pergunta? Se tiver tudo bem, aí a gente continua em frente. Boa noite, Elô. Boa noite, Cleia. Vou dar meus 5 minutinhos aqui de tolerância para a gente começar, né? Boa noite, Sandra. Acho que agora todo mundo que entrar já entrou. Deixa eu partilhar a tela com vocês aqui. Perfeito. Então, hoje a gente vai continuando com as questões da motricidade. A gente vai falar um pouquinho. Vocês vão começar a ver que algumas coisas vão se repetir. A gente já tocou nesse assunto por cima, assim, quando fala exame de força muscular mesmo. Mas vai se repetir um pouco, mas é normal. Acho que é até bom para a gente poder fixar bem os conceitos na nossa cabeça. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tônus e reflexos musculares. Bom, primeiro,
quando a gente começa uma discussão ou uma explanação sobre qualquer coisa, a gente tem que definir, né? Então, existe um conceito por detrás da questão do tônus e dos reflexos musculares. Que conceitos são esses? Primeiro, uma base anatômica, né? A gente precisa ter um conhecimento de base anatômica, tanto da motricidade quanto do tônus. E essa base anatômica, tanto da nossa a questão relacionada à motricidade quanto relacionada ao tônus, elas resumem-se ao arco reflexo. O arco reflexo é uma base anatômica que a gente precisa entender nessa questão de manutenção do tônus muscular. E a gente acaba estudando isso em conjunto. E o que é o tônus muscular especificamente? Por mais que a gente reclame às vezes que tem que ir para a academia para fazer um enrijecimento muscular, nenhuma musculatura nossa ela é flácida. Se você palpa a musculatura, e o tônus é uma daquelas questões da medicina e da área da saúde de uma maneira geral, que é muito difícil você conceituar. Ela é quase uma questão que você precisa ter prática de palpação. Quanto mais você examina os pacientes, quanto mais você palpa a musculatura do paciente, principalmente as musculaturas de mais fácil acesso, bíceps, tríceps, quadríceps, etc. Quanto mais você palpa as musculaturas, mais você sente o que é o tônus de repouso, essa manutenção de um estado de contração basal. E é muito interessante quando alguém tiver a oportunidade, interessante no sentido de aprendizado, obviamente não para o paciente que tem a lesão, mas vocês encontrarem alguém que tem uma lesão de toda o corno anterior da medula, por exemplo, um trauma raquimedular grave, sequelas de poliomielite, esclerose lateral amiotrófica, doenças graves que afetam o corno anterior da medula e levam à perda total, à abolição do tônus, uma atonia, e vocês palparem a musculatura desses pacientes, vocês vão perceber a diferença. A musculatura de um paciente que não tem um processo patológico, ela mantém um certo estado de contração. E esse estado de contração ele é contínuo. É uma resistência, assim, vamos dizer, operacionalmente falando, é uma resistência à movimentação passiva. Você não consegue fazer todo o movimento que você quer com a mão do paciente. Você chega em um determinado momento que há uma resistência a esse movimento. Essa resistência passiva ao movimento é o tônus. Já o reflexo, quando a gente fala de reflexo, pode ser definido como uma resposta muscular produzida por estímulos específicos e que ocorre independente da vontade. Por isso é um reflexo. A gente está falando dos reflexos e as duas coisas estão sempre muito juntas. Elas caminham juntas, porque a base do substrato anatômico reflexo e do tônus, como a gente falou anteriormente, é o mesmo, é o arco reflexo. É esse arco reflexo que vai nos dar o substrato anatômico para a compreensão da resposta reflexa e da resposta do tônus muscular. Dito isso, só admitir mais dois aqui. Dito isso, o que a gente tem? Como é que a gente vai manifestar... Opa, desculpa. Tá difícil controlar o mouse. Meu tônus está ruim hoje para controlar o mouse. O arco reflexo, então, ele se manifesta por duas respostas básicas, gente. Quando você tem arco reflexo, a gente está acostumado a pensar sempre nos reflexos miotáticos. E eles têm duas respostas básicas. Os reflexos podem ser em flexão, ou os reflexos podem ser em extensão. Os reflexos de flexão, que é também conhecido como reflexo nociceptivo, todos os vertebrados possuem reflexos de flexão. E é para proteger a integridade do organismo contra qualquer estímulo nocivo. Quando é que você vê isso? Provavelmente quase todo mundo aqui, se não todo mundo, já encostou em alguma coisa quente, e você percebe que aquilo está quente, faz o reflexo, retira a tua mão muito rápido, na verdade você nem percebe, Você já tirou a mão depois da informação de que era quente chegou no teu cérebro. Então existe uma capacidade de percepção periférica de estímulos nocivos. E normalmente são reflexos de retirada, reflexos de flexão para que você se afaste daquilo que é nocivo. Então isso existe em qualquer vertebrado, existe esses reflexos nociceptivos de proteção. Já os reflexos de extensão, diferente dos reflexos de flexão, que são de proteção do organismo, os reflexos de extensão, também chamados miotáticos, não são mais nociceptivos, são miotáticos, eles não existem em todos os vertebrados. Por que não existem em todos os vertebrados? Porque nem todos os vertebrados precisam antagonizar o efeito da gravidade. Então, os reflexos de extensão, os reflexos miotáticos, é uma evolução
vamos dizer assim, das espécimes, né? Uma questão filogenética de evolução de espécimes, que os vertebrados que necessitam fazer uma antagonização à gravidade para alguns movimentos possuem. Os que não têm necessidade de fazer antagonização à gravidade não têm por que manter um reflexo de extensão, né? Que é um reflexo capaz de nos manter de pé, manter a nossa capacidade de lidar com o efeito da gravidade. Então, assim, as funções primordiais dos reflexos que nós temos, além de ser bem legalzinho, aparecer em todos os filmes, né? Que tem médico, bate no joelhinho com martelo, é bem legal quando você vai fazer com o paciente adora. Além de ser bonitinho, os reflexos têm funções específicas. Eles são funções de proteção contra estímulos nocivos e funções de manutenção da postura. Então, não é à toa que a gente tem os reflexos, né? Eles têm uma importância para a nossa espécime e para outras espécimes também, de proteção do organismo e de manutenção de movimentos ou de posturas que precisam enfrentar o efeito da gravidade. Olha, essa grande, vamos dizer assim, a grande função dos arcos reflexos. Tá? Então, a unidade fisiológica relacionada ao arco reflexo, aos reflexos, né, seria o arco reflexo, que consiste do órgão sensitivo, do neurônio aferente, sinapses do sistema nervoso central, neurônio eferente e neurônio efetor. Vocês já estão acostumados com esse arco reflexo, eu já desenhei ele outras vezes para vocês. Vou repetir aqui, deixa eu partilhar a tela com o desenho. Né, a coisa mais elementar, assim, é uma coisa que todo neuro adora, é o arco reflexo. Então, normalmente você tem a musculatura, tá? Ou uma terminação nervosa, por exemplo, receptores de corpúsculo de calor, Krauser, Ruffini, receptores estáticos, etc. Qualquer que seja o tipo de receptor, tá? Aí você tem normalmente o neurônio aferente. Esse neurônio aferente normalmente é o neurônio pseudo-unipolar, né? Você vai penetrar na medula. Ao penetrar na medula, ele vai se dirigir ao corno anterior da medula, e no corno anterior da medula, ele vai fazer sinapse com um neurônio eferente. E esse neurônio, que é o segundo neurônio motor, vai até a musculatura para que o arco reflexo seja fechado. Então, basicamente, é isso que nós temos. Nós temos um receptor periférico, um neurônio sensitivo, penetra a medula, no corno anterior da medula, ele tem a sinapse com o neurônio motor eferente, que é o segundo neurônio motor, e daí até a musculatura, onde vai se dar o arco reflexo. Então, esse arco ele tem que estar na cabeça da gente. A gente sempre fica muito assustado quando vê neuroanatomia, né? 300 mil feixes e arcos, etc. Mas na hora da prática mesmo a gente usa bem poucos. Esse é um deles. Isso aqui tem que estar bem claro na cabeça de como funciona para a gente poder entender a questão dos arcos reflexos e do tônus. Né? Deixa eu partilhar de novo a tela aqui para vocês. Vamos continuar então. A anatomia então. A anatomia do arco reflexo, nós temos as fibras de condução rápidas, né? São as fibras chamadas fibras 1A. Transmite normalmente os potenciais de ação em direção central, partindo das terminações primárias e secundárias. Portanto, cada músculo vai se encontrar sob o controle de dois sistemas de retroalimentação. Tá? O comprimento do músculo, o comprimento que o nosso músculo tem, ele é controlado graças a um sistema cujos sensores são os fusos musculares, especificamente, tá? E o estado de tensão está sob o controle de um outro sistema, cujos sensores são os órgãos de Golgi dos tendões. Mas o que isso basicamente faz, gente? Todo músculo, então, vai apresentar um determinado tônus, chamado de tônus de repouso. Mesmo em estado de total relaxamento, você pode estar dormindo, você pode estar muito relaxado, tá? Você tem um certo grau de contratura muscular. O músculo nunca para de estar com um certo grau de contratura, porque o arco reflexo está sempre em atividade. Então, a abolição total desse tônus, se você não ter tônus nenhum, exigiria que a gente seccionasse todas as raízes anteriores, né, de onde sai o segundo neurônio motor, né, mas que chama-se raiz anterior ou corno anterior da medula, por isso aquele arco reflexo tem que estar na cabeça da gente. Você teria que seccionar todas aquelas raízes anteriores ou todas as raízes posteriores que levam o estímulo até dentro da medula. Tá? Portanto, o tônus ele não depende do músculo, mas ele depende do arco reflexo.
Então, não importa como é que está o músculo, ele sempre se mantém com um certo grau de tensão, porque não é de controle dele. Tá? Não é quando você estira o fuso muscular que faz dar o arco para poder contrair de novo. Ele independe disso, ele depende do arco reflexo. Então, independendo do arco reflexo, a gente não consegue fazer parar. Né? Todo o tempo, por mais relaxado que você esteja, há um certo grau de comprometimento, de tônus presente na sua musculatura. Tá? O sono REM, ele depende, tá? Assim, depende de qual musculatura você está falando, tá? O sono REM ele é o menor grau de tônus muscular possível da musculatura cervical para baixo, tá? Mas, por exemplo, não é o menor grau de tônus muscular para a musculatura de motilidade ocular extrínseca dos olhos, exatamente pelo nome, né? O sono dos movimentos rápidos dos olhos exigem que você tenha a musculatura ocular funcionando. Então, a questão do sono REM ela está muito envolvida com a substância reticular ativadora do tronco cerebral. Elas têm uma relação muito íntima entre as duas estruturas, porque a substância reticular, basicamente, ela dá ela bloqueia os estímulos que vão para a periferia. E quando ela bloqueia os estímulos que vão para a periferia, ela consegue fazer um relaxamento muito grande da musculatura, porque mesmo quando você tem a fechamento do arco reflexo, você tem um controle superior a esse arco reflexo. Há um certo controle sobre ele, tanto é assim que quando você faz o estímulo do paciente, você consegue controlar voluntariamente para não fazer o reflexo. Então, há um controle que não é só piramidal, né? Há feixes chamados feixes, bulbos espinhais, retículos espinhais, do tronco cerebral para a medula. E aí a substância reticular ativadora ascendente, ela dá uma ordem para esses feixes bulbos espinhais, principalmente, e eles suprimem um pouco o arco reflexo. Então, do cervical para baixo, esse arco reflexo está bem abolido. Tá? Mas, em compensação, nas musculaturas cranianas, por exemplo, não está tão abolido assim. Por isso que você consegue, às vezes, gritar, por isso que você consegue um movimento rápido dos olhos. Então, não são todos os músculos que estão abolidos. Mas, se você for falar da região cervical para baixo, sim, é o momento em que o músculo está com o arco reflexo mais relaxado. Não sei se ficou claro isso para você. Tá? Normalmente, como o meu professor sempre dizia, assim, quando a gente fala assim, olha, essa questão vai sempre... Imagina, galera, essa questão é sempre assim, né? Medicina, quando você fala sempre medicina, a chance de você estar errado ela é muito alta, né? Então, assim, aí você tem que contextualizar do que você está falando. Né? Então, vamos lá. Quando a gente vai examinar, então, o nosso paciente, tá? O que a gente examina no paciente? Estou falando especificamente questão de tônus e reflexo, tá, gente? A gente examina reflexos musculares profundos ou miotáticos. Em condições normais, os reflexos têm um limiar variável, tá? De indivíduo para indivíduo. Talvez quase toda turma que eu dei aula prática tem sempre um indivíduo que tem um reflexo mais exacerbado, né? E ele é pego de cobaia para toda a turma aprender a examinar os reflexos. Mas varia muito, tá? Tem indivíduos que têm bem pouco reflexo mesmo. Tem indivíduos que têm uma resposta bem mais acentuada. A questão, ela está no seguinte. Primeiro que a resposta, se ela é lenta, se os reflexos do indivíduo são diminuídos, tem que ser diminuídos todos os reflexos. Não adianta, por exemplo, ele tem um reflexo diminuído no aquileu à esquerda. O Frederico falou que tem gente que tem reflexo diminuído. Sim, mas se é só no aquileu à esquerda, provavelmente aquilo é patológico. O Frederico falou que tem pessoas que têm reflexos muito aumentados, mas se é só no bicipital dessa pessoa, provavelmente ela tem algum problema. E a história, conhecer o histórico dela prévio também é importante, né? Outras avaliações de colegas anteriores, porque de repente você pega um paciente que está com o reflexo todo diminuído e você acha assim, será que esse paciente tem hipotiroidismo, por exemplo? É uma possibilidade. Não, mas os reflexos dele sempre foram assim, ele já relata isso para você, ou quando é exacerbado, sempre foi exacerbado. Então, você não pensa que isso seja patológico, mas é importante que você avalie o paciente como um todo, tá? Todos os reflexos têm que estar, são intensos ou menos intensos, não adianta ter um só, aí aquilo é sinal de patológico. Isso, Lucas, tem que ser simétrico, tá? Não tem, se um lado está aumentado e o outro está diminuído, alguma coisa está errada nesse paciente, tá? Ou se um só está aumentado, um só está diminuído, alguma coisa está errada no paciente. Ou se o paciente diz assim, não, olha, eu sempre tive reflexos normais, me faziam os reflexos e era completamente normal. E agora eu estou com
com o reflexo bem diminuído, você examina, estou apático, começou há um tempo, será que esse paciente não é hipotireoideu? Né? Você tem que saber mais ou menos como estava antes. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente ter acesso a históricos ou um médico de família, né? Que é a pessoa que acompanha esse paciente, que examina esse paciente, que tem noção de como é o organismo desse paciente. Alguns reflexos são latentes em indivíduos, isso é normal, ou seja, o paciente não tem um reflexo, como, por exemplo, flexores de dedo da mão e dos pés, etc. Outros são sempre latentes no estado normal. Isso, quando aparece, é sinal de lesão. Por exemplo, reflexos orbicular dos lábios, reflexo de Babinski. Quando aparece, é sinal de que tem uma lesão. Né? Existem reflexos que todo mundo tem, existem reflexos que algumas pessoas podem ter ou não, como esses flexores, e existem aqueles reflexos que, quando aparecem, é sinal de que há uma patologia envolvida. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Né? E como que funciona, por isso que eu falei que a gente ia repetir algumas coisas. Né? Então, vamos lá. As lesões piramidais, por exemplo, podem intensificar o reflexo. A gente já falou sobre isso, já mostrou como naquele desenho, quando você, num outro encontro, quando você lesa o primeiro neurônio motor, como você libera o arco reflexo que a gente acabou de desenhar, ele fica livre para funcionar. Né? Funciona da maneira que ele quiser. Então, quando você tem uma lesão piramidal, você intensifica o reflexo normalmente. Presente, né? O reflexo já está presente, mas ele intensifica. E torna manifesto aquele reflexo que era latente, ou seja, você não tem alguns reflexos, quando tem uma lesão piramidal, você passa a tê-los. Então, é necessário e é extremamente importante, por isso que é chato de fazer, gente, que quando você vai pesquisar reflexo, tem uma boa técnica. Tá? Primeiro que quando você pega um martelinho para pesquisar, todo mundo já viu desenho animado, sabe que você vai fazer no reflexo. Tá? Então a pessoa já fica esperando, olhando. Então, assim, às vezes é até bom que você desvie o olhar do paciente, distraia o paciente, tire a atenção dele de sobre o reflexo que você fará, porque senão vai atrapalhar a realização do teu reflexo. Não pode estar com o braço encostado, tem que estar com o braço pendurado, por exemplo, fazer o tricipital. Quando você segura para fazer o tricipital, você apoia alguma coisa atrás, não vai fazer o reflexo. Então, você precisa ter toda uma técnica para desenvolver para poder fazer o reflexo de forma adequada. E, embora todos os músculos esqueléticos possam responder ao estímulo de estiramento, todos são capazes de fazer um reflexo, alguns poucos reflexos realmente têm importância do ponto de vista clínico. Eu vou trazer os mais importantes para vocês. Tá? Obviamente, o reflexo bicipital. Por que ele é importante? Porque nós estamos estimulando aqui e estudando um nervo chamado músculo cutâneo e uma raiz nervosa de C5 e C6. Então, você sabe em que nível da lesão, em que nível da coluna poderia, por exemplo, ter uma lesão. Você apoia o antebraço em semiflexão, estendo a mão em supinação e percute o tendão do bíceps na dobra do cotovelo e a interposição do polegar do examinador. Aí você vai fazer o quê? Flexão e supinação do antebraço. Tá? Você vai sentir o movimento de flexão e supinação sobre a sua mão. Tá? Como é que aprende isso, Felipe? Treino, treino e treino. Tá? Enquanto vocês não treinarem, não vão conseguir fazer. Então, eu sempre digo assim, quando a gente está aprendendo, quando a gente está na fase inicial, a semiologia, etc., você está lá no ambulatório, às vezes, atendendo, ou já dá um plantãozinho para aprender alguma coisa, chega um paciente com resfriado. Ah, o paciente está resfriado. Coitado desse paciente que está resfriado, porque você vai fazer fundo de olho, reflexo, tudo que tem direito de estar aprendendo é a hora que você tem chance. Nenhum paciente reclama disso. O paciente, com toda razão, adora ser examinado, deve gostar mesmo. Tá? A função nossa colocar a mão no paciente. Então, a gente precisa treinar. Treine que não vai atrapalhar. O reflexo tricipital, você vai examinar já o nervo radial um pouquinho mais baixo, a raiz C7, né, com o braço em abdução. Tá? Por exemplo, essa fotinha eu tirei na internet para vocês verem. Eu não gosto de fazer dessa forma que está na imagem. Tá? Eu prefiro colocar minha mão desse jeito, tá? Porque aí eu consigo segurar sem encostar. Tá? Quando você faz isso aqui, você pode encostar e atrapalhar a realização do reflexo. Mas o braço ele é sustentado pela mão do examinador. Quem é mais fraco ou menorzinho tem que ter força, às vezes, para segurar um braço pesado, mas é importante que você sustente o braço do paciente. Tá? Em ângulo reto com o braço, né, o antebraço em ângulo reto com o braço, percute-se, então, o tendão distal do tríceps, e aí você tem uma contração do tríceps com extensão do antebraço. Que outros reflexos são importantes? O reflexo famosíssimo do reflexo patelar, ou do quadríceps, né? Você está estudando que raiz? L2, L4 do nervo femoral. Ah, Frederico, eu tenho que decorar isso. Não, mas é que depois de tantas vezes, quando você faz, naturalmente você decora quais são as raízes que estão envolvidas.
E você pode pesquisar o reflexo do quadríceps de duas formas. Tá? Com o paciente sentado, que é o clássico, né? Você bota as pernas pendentes e examina, né? Ou com uma das pernas cruzadas sobre o joelho oposto, mas é mais difícil para alguns pacientes cruzarem as pernas, mas é prefiro a perna pendente. Mas você pode fazer esse exame até em pacientes em coma, tá? Você vai falar assim, mas pô, o paciente está em coma, eu não consigo botar a perna pendente, nem ele cruzar a perna, como é que eu faço? Quando o paciente está deitado, em decúbito dorsal, você semiflete o joelho dele com a sua mão. Você coloca a mão por baixo da perna que você quer examinar e faz a perna do paciente passar por cima da sua mão. Fica semi-fletido, o paciente está em coma, você percute ali na frente o tendão do quadríceps, o tendão patelar. Tá? Então, com o joelho semi-fletido e apoiado na mão do examinador, a gente percute o tendão da patela junto à articulação do joelho. Como é que é isso? Dessa forma. Tá? Você pode fazer com a perna fletida ou pendida, né, dependendo da maca, ou o paciente está deitado, você coloca a sua mão por baixo, flexiona o joelho e examina o reflexo patelar. Então, o fato do paciente estar acamado, estar no leito, não impede você absolutamente da realização do reflexo patelar. E a resposta vai consistir em quê? A resposta consiste na contração do músculo quadríceps femoral com extensão da perna. Também se pode pesquisar em conjunto, se quiser, clônus, patelar, etc. Aí você vai refinando o seu exame. Né? E o reflexo do tríceps sural, ou aquileu, tá? O reflexo vai envolver a raiz de S1, os nervos ciático e tibial, e pode ser pesquisado também em 3 posições. Com o paciente de joelho sobre uma cadeira, com os pés para fora do assento, com o paciente sentado e as pernas pendentes, o tendão do tríceps sural é ligeiramente distendido pela dorsiflexão, vou mostrar uma fotinha para vocês, e com o paciente em decúbito dorsal e uma das pernas cruzadas sobre o joelho oposto. Aí você mantém o pé em posição ligeira de flexão e apoiado na mão do examinador. Então você pode fazer com o paciente com a perna pendente, de joelhos, ou deitado com a perna cruzada, você dorsiflexiona um pouco e percute o tendão do aquileu. Então, assim, não importa se o paciente está em coma, está deitado, do jeito que ele está, dá para você fazer os reflexos, mas é como eu disse para vocês, tem que treinar, treinar, treinar. Isso é a melhor forma de você conseguir desenvolver a sua técnica de realização dos reflexos. Ainda temos os reflexos cutâneos ou superficiais, né, que é um estímulo aplicado à pele e evoca a contração reflexa do músculo. Eles diferem dos profundos, que foi o que a gente viu até agora, pela variedade de estímulos capazes de produzir. E por ter áreas reflexógenas mais extensas. Mas eles também são mais sujeitos à fatigabilidade, tem períodos de latência, tem gente que não os tem. Quais são os mais comuns, gente? Os mais comuns são o cutâneo abdominal, tá? Que envolve as raízes de T6 a T12. Você bota o paciente deitado, sem camisa. Tá? Eu não vou tirar a camisa e mostrar essa imagem horrível para vocês, mas imagine você deitado, sem camisa, você vai e pega a pontinha do teu martelinho e passa da parte externa do abdômen, nos 4 quadrantes, em direção à cicatriz abdominal. Se tiver curiosidade, pega o namorado, o marido, né, quem tiver irmão, por aí, pega, bota deitado e passa. É como se fosse uma cócegazinha, mas você vai ver que a cicatriz umbilical ela se contrai na direção de onde veio o estímulo, porque você tem a contração da musculatura abdominal. Isso é um reflexo cutâneo abdominal. Mas tem que fazer e uma vez, 2 vezes, acabou. Tá? Ele já entra em fatigabilidade e não consegue manter fazendo o reflexo. Mesma coisa o cutâneo plantar. Tá? Que o cutâneo plantar é um reflexo normal. Né? Você tem lá o pezinho do paciente, quando você pega o martelinho, passa em direção ao abdômen, você vai ver que o paciente faz isso. Então, uma cócega, né? Ele faz um reflexo cutâneo plantar. Isso é natural. O que é patológico é o reflexo cutâneo plantar em vez de flexão, que é o reflexo normal, o reflexo cutâneo plantar extensão. Aí chama-se reflexo de Babinski. Aí é patológico. O reflexo cutâneo plantar é normal. O reflexo de Babinski é o cutâneo plantar, ao invés de flexão em extensão. Então, o reflexo cutâneo plantar em extensão é patológico, é o reflexo de Babinski. Mas o reflexo cutâneo plantar em flexão é normal. Tá? Também tem um grau de fatigabilidade, você fez 2, 3 vezes, a pessoa não faz mais o reflexo. Falando então de reflexo, vamos falar de um caso então nosso, para a gente fixar na cabeça da gente, do ponto de vista clínico, como que a gente pode raciocinar. Então, nós temos um homem de 56 anos, caucasiano, com um quadro de, há 3 meses, ele iniciou paresia em dimídio direito. Todo o dimídio direito do paciente estava com perda de força. E vem apresentando piora progressiva. Há 15 dias, ele apresentou cefaleia matinal,
que melhora no transcorrer do dia, acompanhado de vômitos em jato. Quando foi avaliado, apresentava déficit muscular em indívido direito, reflexos bicipital, tricipital, patelar e aquileu aumentado à direita, com clônus patelar e aquileu presentes. Havia sinal de Babinski à direita. Algumas coisas, sempre que a gente faz a anamnese, gente, é extremamente importante, se alguma coisa não ficou clara, você identificar. Ah, tem alguma expressão, alguma coisa que eu não entendi o que é, vai procurar para primeiro entender, senão você não vai entender o que é o caso. Independente de qualquer coisa aqui, como eu disse para vocês, não tenho nenhum tipo de pretensão de fazer diagnóstico etiológico. Tá? Nosso objetivo, especificamente desses encontros, não é fazer o diagnóstico etiológico. Pelo contrário, é entender o funcionamento do ponto de vista de anatomia com o exame clínico. Mas tem algumas coisas importantes que sempre vale a pena a gente ressaltar, já que a gente está aqui, não custa conversar sobre isso. Né? Primeiro, é um quadro que vem progressivo. Progressivo se pensa inicialmente que seja um processo expansivo. E ele tem alguns sinais, todos os casos são verídicos, tá? Que eu trago para vocês, nenhum caso desses são casos meus, vistos em ambulatório, para vocês verem que vocês podem se defrontar com isso. E ele tem alguma coisa que chama muita atenção. A cefaleia é pior matinal, ou seja, de manhã cedinho está muito pior, quando ele levanta, começa a melhorar. Quando você levanta e começa a melhorar uma cefaleia, você melhorou o retorno venoso, quando você levanta, isso é sinal de hipertensão intracraniana. Tá? Assim como é acordar de madrugada com a dor, levantar, melhorar. Né? Você deitou, você diminui o retorno venoso pela jugular, você aumenta a pressão intracraniana. Você levantou, a pressão intracraniana diminui. Tá? Então, por isso que o neuro ele é obcecado por botar o paciente na UTI com cabeceira 30 graus, para melhorar o retorno venoso da jugular. Porque se você não tira a parte do sangue lá de dentro, você aumenta ainda mais a pressão intracraniana. Quem é meu aluno vai me dar uma desculpa que eu vou falar uma coisa, porque já está de paciência no limite de me ouvir falar sobre isso. Mas para quem não é, vamos conversar sobre uma coisa. Deixa eu botar um texto aqui. Deixa eu aumentar aqui, que aí vocês esquecem o arco reflexo aqui. Eu posso escrever dentro do texto sem problema nenhum. O que eu quero escrever para vocês, gente? Toda essa questão de hipertensão intracraniana, nunca esqueçam disso. Uma lei chamada Lei de Monro-Kelly-Burroughs. O que é isso? A caixa craniana tem 3 elementos. Que elementos são esses? Sangue, líquor e cérebro, óbvio. Né? Assim, claro, tem outras coisas, tem osso, né? Mas basicamente isso. Tá? O que essa lei diz? Quando um desses aumenta, outro tem que sair. Como é que é isso? Se eu tenho um aumento de sangue, eu fiz um hematoma, eu tiro o líquor e tiro o cérebro. Como assim tira líquor e cérebro, Frederico? A caixa craniana é uma caixa fechada. Ela não tem para onde sair. Se você botou algum volume lá dentro, não cabe mais. Tá? Então, quando você faz, por exemplo, um hematoma, um tumor, quem já viu tomografias, até uma ideia para a gente, quem sabe, no próximo curso não fazer um só de exame de imagem em neurologia, né? Tomografia, ressonância, etc. Quem já viu tomografia, está acostumado a ver, quando você começa a fazer hipertensão intracraniana, o que acontece? Os ventrículos somem, se fecham, todos os sulcos cerebrais se apagam. Por quê? Porque o cérebro está jogando o líquor para fora. Ele está mandando o líquor embora. Por quê? Porque alguma outra coisa está aumentando lá dentro, que é o sangue, é o hematoma. Quando você tem aumento de tecido cortical, por exemplo, um tumor, começou a aumentar o tecido cortical, eu tenho que tirar líquor primeiro, depois eu começo a tirar sangue. Se eu deito e não consigo tirar o sangue pelo retorno venoso, eu aumento a pressão intracraniana, eu pioro os sintomas do paciente. Por isso, os sintomas de uma cefaleia que são piores pela manhã são caracteristicamente relacionados à hipertensão intracraniana. Deu para entender essa lei de Monro-Kelly-Burroughs? Isso é extremamente importante. Quem vai trabalhar com neurointensivismo vai lidar com isso o tempo todo, tentando equilibrar essas 3 coisas dentro da caixa craniana. Basicamente é isso que o neurointensivista faz, controlar a pressão intracraniana e melhorar o fluxo de sangue. É isso aqui. Essa lei de Monro-Kelly vai influenciar na questão de fluxo sanguíneo cerebral, que é PAM menos a PIC, curva volume-pressão de Landfit, elastância e complacência cerebral, uma série de questões que quem trabalha com neurointensivismo vai lidar com isso o dia inteiro. Não é a nossa função aqui agora, era só para chamar a atenção na anamnese desse paciente que ele tem sinais de hipertensão intracraniana que se corroboram, por exemplo, com vômitos em jato,
Tá? E quando a gente foi avaliar o paciente, ele tinha uma diminuição de força em mídio direito e tinha aumento dos reflexos, inclusive com presença de reflexos patológicos à direita, que é o caso do sinal de Babinski. Então, nesse caso, o que a gente pergunta? Qual a localização da lesão? O paciente está hemiplégico. Então, se ele está hemiplégico, todo o dimídio direito dele está afetado, essa lesão só pode estar de C5 para cima. Tá? Não tem como ser mais baixo que C5, porque aí não pegaria todo o membro superior do paciente. E como ele tem sinais de hipertensão intracraniana, essa lesão só pode estar dentro do cérebro, porque uma lesão da medula, né, no nível de C5, não faria sinais de hipertensão intracraniana. Então, como o déficit muscular está localizado nos membros superior e inferior direito, a lesão está localizada, obviamente, no encéfalo esquerdo, né, no lado oposto à lesão. Eu acho que isso é uma coisa muito clara para todo mundo já. Né? E aí a grande outra questão é... deixa eu tirar isso aqui da frente, que já está me incomodando e eu não sei como é que eu tiro esse negócio aqui da frente. Acho que eu descobri. A outra grande questão é: a lesão de qual estrutura explica, então, a presença da hemiparesia direita com sinal de Babinski? Como é que se explica o aumento dos reflexos nesse caso? Né? Bom, o que é o sinal de Babinski? É um sinal patognomônico de uma síndrome piramidal. E, neste caso, a lesão é localizada no neurônio motor superior, lá no córtex, na origem do neurônio motor superior. Então, o neurônio do trato córtico-espinhal, ou neurônio do primeiro neurônio motor, ou neurônio do sistema piramidal, tanto faz, é o mesmo neurônio, deixa de funcionar por causa da lesão e vai ocorrer apenas o estímulo do arco reflexo. Então, você não tem o controle voluntário pelo primeiro neurônio motor e apenas o estímulo do arco reflexo está liberado. O que isso vai produzir para a gente? Vai produzir um aumento dos reflexos vão estar exacerbados, presença de reflexos patológicos, presença de clonos, contraturas contínuas do músculo, por causa da liberação do controle do sistema nervoso central ao nível do encéfalo, do arco reflexo periférico. Claro isso, gente. É tranquilo quando você entende a anatomia entender por que acontece. Né? Mas se houver alguma coisa que não tenha ficado claro na minha explanação, por favor, interrompam e eu explico de novo. Tá? Se tudo está claro, vamos continuar com uma outra questão, que são os reflexos primitivos. A gente está falando de reflexo, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre reflexos primitivos. O que são reflexos primitivos? São respostas motoras flexoras presentes em pacientes com lesão cerebral difusa, principalmente pacientes que têm lesões do lobo frontal. Tá? Deixa eu ver aqui que estão me perguntando alguma coisa. Paola, não tem problema. O normal, pensa quando você sente cócega. Tá? O normal, quando você passa o martelinho, o que acontece quando alguém passa na palma na planta do seu pé? Tá? Você fecha os dedinhos, né? O dedinho sentiu cócega e ele puxa o dedo. Isso é um reflexo normal. Tá? Esse reflexo é um reflexo que todos nós temos e isso é natural. Tá? Isso chama-se reflexo cutâneo plantar, da planta do pé. Então, a contração dos dedos é natural. Só basta lembrar quando você sente cócega. Quando você passa o martelinho que era para sentir cócega, e em vez de haver a contração dos dedinhos, esses dedos se estendem. Ninguém, quando está sentindo cócega, estende mais ainda para sentir mais cócega. Então, quando os dedos se estendem, isso é considerado o reflexo de Babinski, que é o reflexo cutâneo plantar em extensão, ou reflexo de Babinski. Reflexo cutâneo plantar em flexão é normal. Tá? Não significa para a gente nenhum tipo de patologia. Ficou claro agora, Paulo? Tá? Se ficou claro, aí a gente continua em frente. Tá? Senão a gente para e explica de novo para você. Tá bom? Então vamos lá. De nada. Então, esses reflexos primitivos, gente, são respostas motoras que aparecem quando são lesões cerebrais muito graves. Então, alguns reflexos aparecem. Eu vou escolher as palavras que eu vou dizer para vocês. São reflexos primitivos quando são lesões cerebrais muito graves. Reflexo de Babinski, que é o cutâneo plantar em extensão, é sempre patológico. Como eu disse para vocês, toda vez que a gente fala sempre em medicina, quebrou a cara. Né?
Não esqueçam nunca disso, dans la médecine como dans l'amour, ni jamais, ni toujours. Ou seja, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Tá? Então, se você faz em crianças, tá? Crianças podem ter, exatamente, né, Martina? Crianças podem ter, tá? Então, assim, não existe essa questão de sempre. Crianças até 2 anos de idade podem ter tanto os reflexos, o reflexo cutâneo plantar e extensão, quanto podem ter os reflexos primitivos. Tá? E não é considerado como patológico, e sim como a ausência da mielinização do cérebro. O ser humano é o único animal que nasce sem estar pronto. Né? Principalmente o sistema nervoso central do ser humano não está pronto. Só estará pronto lá próximo à adolescência. Tá? E ainda terá alterações durante a adolescência por causa da questão da variação hormonal. Então, a gente não nasce pronto. Então, você pode ter esses reflexos até os 2 anos de idade. Isso é considerado normal. Você tem toda a razão, Matilde. Tá? E em crianças é triste, né? Porque aí você tira toda a expectativa. O que é o reflexo primitivo, gente? O reflexo de preensão. Sabe quando você coloca uma coisa na palma da mão, o paciente segura o que está na palma da mão. O nenenzinho faz isso, né? Todo mundo já viu o nenenzinho. Você coloca ali o nenenzinho, pá, segura a tua mão. Aí o pai fala, meu Deus, está segurando meu dedo. Não, é um reflexo. Tá? Ele não gosta nem desgosta do pai, até porque ele não consegue nem entender isso muito bem ainda, apenas faz um reflexo. Né? Nada além de um simples reflexo, mas não precisa dizer isso para o pai. Né? Você entende, mas deixa os pais se iludirem de que o neném segura o dedo dele e tudo mais. Alguns desses reflexos primitivos, a gente está falando de adulto, tá? Ainda bem que a Martina lembrou ali há tempo. Alguns desses reflexos primitivos vão ter uma exacerbação de reflexos normais. Alguns desses reflexos primitivos, eles são reflexos normais aumentados. Outros são encontrados em crianças e desaparecem com o desenvolvimento do sistema nervoso. Faltou um ozinho ali. Reaparecem em adultos no caso de lesão, por exemplo, frontal ou cortical difusa. Aí eles reaparecem. Tá? São sinais que a gente chama de sinais de liberação do lobo frontal. Que sinais são exacerbação de reflexos normais? O Babinski é a exacerbação do reflexo normal. O reflexo normal é o cutâneo plantar de flexão. O Babinski é a exacerbação desse reflexo. Outros não existem, só vão aparecer em adultos. Existem em crianças. Aí, quando aparecem em adultos, são sinais de liberação do lobo, né? do lobo frontal. Do lobo frontal. Tá? Por exemplo, orbicular dos olhos ou glabelar. Tá? Que reflexo é esse? Quando você percute a glabela do paciente e vai ocluir a pálpebra bilateralmente. Normalmente está presente no adulto. Tá? Quando você faz percussões repetidas, quando você fica batendo, né? Bateu aqui, você pisca o olho, né? Se você ficar batendo, o paciente para de piscar o olho. Tá? Ela vai desaparecer após alguns estímulos. Se você tiver lesões difusas, como lesões extrapiramidais, cerebrais difusas, esse paciente vai continuar fazendo o reflexo glabelar. Mesmo após você repetir. E aí, como a gente adora dar nome para tudo, deixa de se chamar reflexo glabelar e passa a se chamar sinal de Myerson. Né? Quando você tem um reflexo glabelar que continua presente após vários estímulos repetitivos. É só para dar mais um nome para vocês decorarem. Mas é um reflexo glabelar, o que eu acho que é importante vocês saberem é um reflexo primitivo. Esse reflexo ele está presente no adulto, mas ele 2, 3 vezes já parou. Se continua, toda vez que você faz, o paciente tem um reflexo de piscar os olhos, chama-se sinal de Myerson, isso é sinal de que provavelmente você tem uma lesão grave, extrapiramidal ou uma liberação frontal importante. Orbicular dos lábios, tá? Que é a percussão do lábio superior, vai determinar a contração da musculatura perioral, com leve projeção dos lábios no caso de lesão difusa. Com leve projeção dos lábios. Todo mundo tem isso. Você coloca o dedinho aqui e percute. Tá? Se você acertar direitinho, o paciente dá como se fosse dar um beijo. Quando você tem uma lesão difusa, a protrusão dos lábios é muito intensa, como se fosse dar um beijaço. Assim, se o paciente faz mesmo a protrusão dos lábios. Tá? Esse é um sinal orbicular dos lábios. É muito difícil você ver, a maior parte dos adultos não tem, mas alguns podem ter e é normal. Mas quando você tem patológico, é muito intenso. Tá? Você consegue ver muito facilmente. Reflexo de sucção, tá? Que também é presente no recém-nascido. Né? Você estimulou o lábio do recém-nascido,
o paciente o nenenzinho começa a sugar, né? Ele quer sugar, sugar, sugar. Qualquer estímulo na língua, ele já começa a sugar. Vai desaparecer no adulto. E aí, quando você tem sinais de lesão cerebral difusa, principalmente lesões de lobo frontal, pode voltar a aparecer sinais de reflexo de sucção. Reflexo palmo-mentoniano, tá? Você estimula a região palmar da mão, você vai ter o quê? Uma contração ipsilateral da musculatura mentual e orbicular dos lábios. Com consequente, vai elevar o mento, ou seja, você vai fechar a boca e fazer uma protusão dos lábios. Esse não existe em adulto. Isso aqui é um reflexo patológico, é um sinal de liberação frontal. Reflexo de preensão, que eu expliquei, com o reflexo de grasping, né, que é quando você coloca na mão do neném e ele segura. Tá? Ele começa a desaparecer em torno de 2 a 4 meses. Tá? E pode ser tão intenso que possibilita, às vezes, você levantar o recém-nato. Né? Ele segura teu dedo, você levanta ele junto, de tão intenso que é. E no adulto só vai acontecer se houver uma lesão cerebral difusa. Se houver uma lesão cerebral difusa, ele tem sinal de grasping, né? Reflexo de preensão. E aí, para vocês terem uma ideia de quando aparecem esses reflexos de liberação. Então, é um paciente, né, novamente verídico, um homem de 74 anos, sem antecedentes pessoais e familiares de relevo para a história da doença atual, ou seja, não tinha nada que corroborasse para essa história atual. Um ano depois que ele se aposentou, ele começou a apresentar uma alteração progressiva dos padrões de conduta social. Ele começou com a ausência do controle do impulso, ou seja, dava na telha dele, ele fazia o que vinha na cabeça, tá? Ao ponto de chegar a urinar no meio da rua, a se despir em público, coisas desse tipo, que não era absolutamente o comportamento desse senhor. Associados a comportamentos alimentares inadequados, por exemplo, ele começava a comer sem parar, né? Não estava nunca satisfeito com aquilo, comia, esquecia que tinha comido, comia de novo. Tinha rituais, ou seja, ele fazia sempre os mesmos movimentos para sair da cama, sempre os mesmos movimentos para sentar, para se almoçar, sempre pelo mesmo lado. E um discurso bem empobrecido, não absolutamente você falava com ele, é sempre sim, não, não tinha mais parecia que ele estava apático com relação ao estímulo do entrevistador. Algum tempo depois do início desses sintomas e observação por outras especialidades médicas, ele finalmente foi levado e orientado a procurar a ajuda do neurologista. Tá? E aí ele veio para a gente poder avaliá-lo. E no exame neurológico ele apresentou, na primeira observação com o neurologista, o doente apresentou um comportamento inadequado. Ele comia compulsivamente no consultório, muito inquieto, mexia em tudo que estava na mesa do consultório, não conseguia controlar o impulso. E o exame neurológico ele apresentou uma afasia de predomínio motor, ou seja, ele não te respondia, ele até entendia o que você perguntava, mas não tinha uma fluência verbal, que atrapalhou a realização da avaliação neuropsicológica, ele não conseguia responder, e ele tinha reflexo palmo-mentoniano bilateral, bem como tinha reflexo de preensão, quando você colocava na mão e segurava a caneta, segurava o martelo, segurava o teu dedo, o que você desse na mão do paciente. Então, a gente, quando tem essas lesões, o que a gente pergunta? Qual é a localização dessa lesão? Até prova em contrário, essa é uma descrição clássica de uma lesão do lobo frontal. Caracteriza o que a gente chama de uma demência frontotemporal. A variante comportamental de degeneração do lobo frontotemporal. A demência frontotemporal, ela tem um quadro de deterioração das funções nervosas superiores. O que faz a gente ser o que é o nosso lobo frontal. Né? Ninguém é exatamente aquilo que é de verdade. Né? Infelizmente, a gente tem vivido um período que as pessoas têm se desabrochado. Eu digo que as redes sociais elas são um grande aparelho de lobotomia, né? Ela retira o lobo frontal de muita gente. Assim, as pessoas se mostram de uma forma que normalmente elas não se mostram em sociedade. E porque normalmente a gente não mostra tudo, né? Ninguém, às vezes chega quando está bem velhinho, quando já tem atrofia, você fala assim: nossa, olha aquele velhinho, ele é tão bonzinho, né? Todo mundo brinca com ele, ele é tão tranquilo. Na verdade, ele sempre foi assim. Agora, se você é bonzinho a vida inteira, as pessoas passam por cima de você. Então, o lobo frontal te ajuda a controlar isso. E o inverso também. Né? Tem aquele vozinho e fala: nossa, que ranzinza, briga com todas as crianças, bate com uma bengala na cabeça, xinga na rua. Ele sempre foi assim. Agora, se ele fosse assim a vida inteira, se o lobo frontal não ajudasse ele, ninguém ia chegar perto. Então, quando você tem a perda do lobo frontal, você libera esses impulsos, tá? Você não consegue mais controlá-los, e aí vem à tona aquilo que você é de verdade. Então, uma deterioração das funções nervosas superiores
e que os sintomas mais marcantes, pelo menos na fase inicial, estão relacionados com alteração de comportamento e da personalidade. Desinibição, faz coisas em público que não faria, e depois também se você deixa ele parado, porque o lobo frontal é o que faz a gente pensar no futuro, né? O que eu vou fazer, para que eu preciso fazer. Então, se você não tem esse lobo, você fica lá parado o dia inteiro, não toma banho, não se alimenta, não faz nada, também não responde se não te perguntarem, e quando perguntam, responde monossilabicamente. Então, as pessoas com demência frontotemporal podem ter comportamentos impulsivos de roubo, condução imprudente, agressividade física, ignoram regras sociais, etc. Deixa eu ver quem está me perguntando aqui. O Caio está mandando o link, né? Podem também ignorar as regras sociais, por exemplo, fazendo comentários inapropriados, tornando-se frios, egoístas. Muitas vezes essas alterações comportamentais coexistem com um funcionamento cognitivo até intacto, até certo ponto, tá? Não perde a memória, altera muito o comportamento. E aí é mais difícil ainda para a família lidar com isso, tá? Porque muita gente acha que é má vontade do paciente, quando na verdade não é. Deixa eu ver aqui, sempre que batemos palma perto da face, pisca um olho. Não, já não pisca e a segunda vez se acostuma. Exatamente. Eu vou responder um de cada vez, tá, Cássio? Cássio, os autistas são um mundo à parte, tá? Essa questão deles não se adaptarem aos reflexos corneopalpebral, ou reflexo grabelar, etc., pelo seguinte, existe uma teoria, tá? Não vou me arriscar a dizer qual é a causa do autismo, tá? Mas existe uma teoria que exatamente fala com relação ao fato de que não há no autista um desenvolvimento adequado das mielinizações e das interações neurais do lobo frontal com outras regiões do córtex do paciente. Então, você tem a presença desses reflexos de liberação que devem sumir no adulto, continuam com eles a vida inteira. Tá? Então, isso é uma das possíveis explicações, mas existem muitas outras teorias para isso. Tá? Mas essa é que eu acredito um pouco mais. Tá? Elas fazem mesmo, eles mantêm o reflexo várias vezes. Tá? Depois, coitado, não estou falando para você usar a sua sobrinha como cobaia, não. Mas às vezes você está ali e quando você observa, você vai ver se outros desses reflexos de liberação não estão presentes. Tá? Provavelmente deve ter outros. Maristela, assim, não é que o lobo frontal se deteriora. Todo cérebro humano, eu vou novamente escolher as palavras, né? Porque a gente tinha na nossa cabeça que cérebro não se regenera, né? Não surgem novos neurônios ao longo da vida. Surgem, já se descobriu isso. Mas, sem dúvida nenhuma, surgem numa velocidade muito menor, por exemplo, do que as células da pele. E nem em todas as áreas do cérebro surgem. E uma das áreas que mais vai atrofiando com o passar dos anos, vai havendo perda neuronal, é a região frontal. A região frontal, a região temporal, se há muita perda neuronal, então sim, você tem uma atrofia e ao longo dos anos você pode realmente chegar a ter manifestações de mudanças de personalidades, etc., por essa alteração do lobo frontal. Tá? Então vamos lá. Então, normalmente, esses familiares e conhecidos da pessoa com demência têm muita dificuldade para gerir essas alterações, principalmente quando não tem alteração de memória, né? Porque ficou no imaginário popular que ser demente é ter alteração de memória. Mas ser demente frontal não é ter alteração de memória. Ser demente frontal normalmente está relacionado a alterações comportamentais, tá? Cognitivos comportamentais. Imagina, Estela, foi um prazer. Então, assim, essa dissolução da identidade da pessoa é muito difícil, né? Muitas vezes os familiares deixam de reconhecer quem é que está ali, né? E aí é difícil até para o cuidado. Na verdade, eu trouxe isso aqui porque é importante. Quem vai lidar, eu espero que muitos de vocês se apaixonem pela neuro, porque é uma coisa espetacular, né? Quem vai cuidar, a gente sempre diz assim, quando você tem um paciente demenciado, você tem dois pacientes, né? O paciente e o cuidador. É muito estressante. Então, tem algumas coisas que são muito importantes para vocês irem conversando. Por exemplo, você tem um paciente demenciado, a família tenta cuidar dele até o último minuto para contratar alguém para ajudar. Quando a família já não aguenta mais, contrata alguém para ajudar. Sempre que vocês forem lidar, não façam isso. Façam o inverso. Sugiram a família para contratar alguém no momento do diagnóstico. Porque imagina você apresentar alguém quando a pessoa já não tem mais memória, por exemplo. Ou não tem nenhum tipo de freio social. Eu já tive paciente com demência frontal que todas as cuidadoras que eram apresentadas para ele queria ter relação sexual com a cuidadora. E aí tentaram contratar um homem, mas ele quis ter também com um homem. Aí foi um escândalo na família quando ele quis ter também com um homem. Mas por quê? Porque ele já não tem mais controle de freio.
Tá? Eu tenho pacientes com demências graves, Alzheimer. Como é que você vai apresentar uma pessoa que você nunca viu na vida, você nunca viu essa pessoa, você já tem um déficit de memória grave, você não lembra onde colocou as coisas da tua casa, e aí quando você vai procurar, por exemplo, o teu, sei lá, o teu livro preferido, o livro não está lá, né? Porque você botou em outro lugar e não lembra que botou, mas ele não está lá. E tem uma pessoa que você nunca viu na tua frente, na tua casa. Quem é que pegou o livro? Né? Então é muito difícil você adaptar um cuidador numa fase avançada. Então é sempre uma coisa que, se possível, vocês devem orientar as famílias quando vocês estiverem lidando com o paciente, para fazer com que as pessoas tenham um cuidador o mais precoce possível quando puder, né? Eduardo altera. Altera principalmente porque algumas questões do Mini-Mentor e outros testes cognitivos, né, neuropsicológicos, eles envolvem respostas, né? Eles envolvem formulação de frases e respostas, etc. E muitos desses pacientes eles estão completamente lacônicos, né? Se você não tem, se você não estimula muito a resposta, ele basicamente não responde. Além disso, o lobo frontal ele não é a questão da memória, mas ele é a questão da atenção. E muitos desses testes dão muito valor à atenção, né? Como, por exemplo, o SERAD, que é para pessoas analfabetas, né, na USP, você lê 10 palavras e a pessoa responde. Ele tem que estar atento para o que você está lendo. Se não está atento, e lobo frontal, você imediatamente ficou desatento. Que é também, por exemplo, um dos substratos fisiopatológicos. Você vai linkando uma coisa com a outra quando você entende anatomia e fisiologia, né? Um dos substratos patológicos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que se pressupõe é que haja uma lesão do lobo frontal, porque o paciente não consegue se manter atento, né? Ou, na verdade, aí se você quer complicar mais ainda, como alguns psiquiatras franceses dizem, o nome não deve ser transtorno de déficit de atenção, porque o problema não é se manter, né, conseguir se manter atento. O problema é conseguir se manter atento a uma coisa, ele se mantém atento a tudo. Qualquer coisa que passa em volta, o paciente presta atenção. E aí você não consegue, na verdade, se manter atento a nada. Então, é muito interessante o funcionamento, assim, é uma coisa espetacular. Tá? Vamos continuar aqui. Então, como que a lesão do lobo frontal explicaria essa gama de sintomas do paciente que a gente viu, esse último caso, né? Bom, o lobo frontal, então, é responsável por uma ampla gama de funções cerebrais complexas. Controle, execução, planejamento, aspectos motivacionais do comportamento, controle de atividades motoras também. Tá? O lobo frontal ele pode ser dividido em 4 componentes. Nós temos o pré-motor, né? Nós temos o pré-frontal dorsolateral, pré-frontal medial e órbito frontal. Os distúrbios das funções executivas são dessas 3 últimas áreas e vão levar à incapacidade para gerenciar habilidades emocionais, cognitivas e comportamentais. Mas o aparecimento de reflexo é por lesão da área pré-motora, motora do lobo frontal. Aí você tem a liberação e a presença desses reflexos. Então, as conexões do lobo pré-frontal com inúmeras áreas motoras e outras do sistema nervoso explicariam o aparecimento desses reflexos primitivos, principalmente em casos de lesão e degeneração do lobo frontal. Então é assim que você consegue entender, porque ali há uma área motora, mas não é uma área motora primária, não é aquela que é responsável totalmente pelo movimento, mas é uma área que faz com que você tenha planejamento de movimentos, que você consiga ter uma intenção do seu movimento, uma intenção muitas vezes organizada num certo sentido para conseguir alguma coisa. Né? A gente brinca na neurologia que essa área pré-motora do lobo frontal é a área, por exemplo, da sedução. Né? Sabe quando você fica estudando o movimento que você vai fazer? Eu vou sentar assim, eu vou olhar meio enviesado, eu vou botar minha mão nessa posição. Você tem todo um planejamento do seu movimento envolvido com emoções, que é o lobo frontal. Não é o coração que faz você seduzir ou apaixonar, né? É o lobo frontal, é o cérebro que faz isso com a gente, né? O cérebro nem sempre ele é controlado, as paixões não somos nós que escolhemos, mas o planejamento das emoções sim. Então essa região frontal explica o porquê do aparecimento de todos esses reflexos patológicos, que não tem nada a ver com os reflexos profundos que a gente viu antes, que aparecem por lesão do sistema piramidal, que é a parte motora voluntária mesmo, e não relacionada ao planejamento. Tudo bem? Deu a minha hora de hoje. E a gente termina a parte de motricidade na próxima semana com a coordenação, que é a última coisa que falta para depois a gente ir para a sensibilidade, nervos cranianos. E aí a gente termina os nossos encontros, o que é uma pena, porque eu já fico com muita saudade. Eu gosto muito de vocês perguntam bastante. Isso é bem legal, sempre me faz estudar bastante. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Ou podemos todos ir no jantar? Obrigado, Ana. Obrigado, Maria. Diga, Bauer.
Obrigado. Obrigado. Diga a sua dúvida, Bauer. O que você tem dúvida? Obrigado, Letícia. Obrigado, Isabela. Obrigado, Eduardo. Saudade de você, cara. O Bauer, eu acho que vai esperar todo mundo sair da sala e tá com vergonha de perguntar. Ah. Como você testa a pressão palmar em um adulto não comatoso, distraindo? Bauer, se ele tiver um reflexo de preensão, um reflexo de Gasping, se ele tiver um reflexo de preensão, você não precisa nem distrair, ele já vai estar distraído naturalmente, porque o lobo frontal dele já foi. Tá? Então, se ele tiver, ele vai fazer. Tá? Se você colocar uma caneta na sua mão, você vai segurar? Não, se eu pedir para você segurar, né? Se eu pedir assim, mantenha a sua mão aberta e colocar a caneta, você não vai segurar, você vai manter a mão aberta, mas o paciente tem um reflexo, ele não consegue. Você colocou, ele segura, mesmo que você diga, não segure, ele vai segurar. Tá? Isso é um reflexo. Tá? Por isso chama reflexo. Não tem capacidade de você impedir o reflexo de acontecer. Tá? Não sei se deu para ficar claro para você. Tá. Então tá. Envia o link de novo para o pessoal que está pedindo. Isso. Obrigado, Carol. Tá? Obrigado vocês, gente. Então, imagina, Rebeca, é um prazer. Tá? Até semana que vem, então. Aí a gente vai falar da coordenação. Tá? Obrigado, Lina. Estou com saudade de vocês. Ah, tá certo o link, então. Gente, até semana que vem, então. Um beijão, boa semana para todo mundo. Se cuidem, tá? Depois eu disponibilizo a aula para vocês lá no YouTube, aquelas coisas todas que eu não sei fazer, mas eu ponho a aula lá, tá bom? Um beijão para todo mundo. Até semana que vem. Boa noite.